Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal do YouTube. Nessa videoaula, você vai aprender mais algumas dicas a respeito da tabela dinâmica. Vou ensinar alguns macetes que utilizo no meu dia a dia para tornar a minha tabela dinâmica muito mais prática para o uso diário. Você está vendo no plano de fundo a logomarca do sigonerd.com. É um novo projeto, uma página de Face, um canal no YouTube e logo um blog, onde você poderá acompanhar dicas de tecnologia que gravarei e disponibilizarei a todos vocês. No meu canal do Facebook, convido a todos a entrar, participar, postar as suas dúvidas e, na medida do possível, entrarei para esclarecê-las. Espero que goste desse vídeo. Não deixe de acessar o sigonerd.com. O endereço está na descrição deste vídeo do YouTube. Apesar de ter gravado 2 vídeos completos para o YouTube com a tabela dinâmica, muitos ainda me perguntam coisas específicas de seus recursos. Como colocar mais de uma tabela na mesma planilha, como utilizar células nomeadas na planilha e por aí vai. Vou gravar então essa aula para esclarecer essas dúvidas. Como parte dessa nossa página no Face, o sigonerd.com, sugiro a você que coloque suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas, todas lá em posts na nossa página. Sempre que encontrar um post com alguma dúvida, tentarei respondê-las. Ou, da melhor forma possível, até gravo um vídeo para poder explicar, caso seja do meu domínio. É óbvio, eu sou um eterno aprendiz. Temos que ser humildes em aceitar que somos limitados. Não é tudo que eu conheço, mas, de bom grado, aquilo que eu conhecer, sem dúvida nenhuma, compartilharei com você através de vídeos ou algum tipo de material técnico. A planilha está aberta. Na descrição desse vídeo no YouTube, logo ali na parte de baixo da tela, você vai encontrar o link para download dessa planilha. São dados fictícios onde vou fazer alguns testes com tabela dinâmica. Então vamos lá. Anote aí a primeira dica. Como utilizar uma célula nomeada para fazer a tabela dinâmica. Selecione a tabela dinâmica. Na caixa de nome, vamos digitar aqui um nome, Tab Dinâmica. Vou colocar sem acento e pressionar o Enter. A partir daí temos uma faixa nomeada. Caso você abra uma nova planilha e, acessando a guia Inserir, Tabela Dinâmica, ao invés de deixar o Excel identificar todos os seus dados, você pode digitar o nome que você acabou de criar como faixa nomeada. Se não quiser digitar ou se você não se recorda se gravou com acento ou sem acento, pressione a tecla F3 para que a tela Colar Nome seja exibida. Um clique em Tabela Dinâmica, OK e OK, e a nossa tabela dinâmica foi criada. Você pode então agora arrastar os campos para a posição desejada e criar a visão que você quer para os seus dados. Bom, essa é a primeira dica, como utilizar uma célula nomeada. Vou até colocar aqui, dica 1, células nomeadas. A dica 2 é um pouco diferente. Eu quero usar as células nomeadas, mas eu quero que toda vez que os meus dados sejam incrementados, sejam aumentados ou diminuídos, a minha tabela dinâmica reflita isso imediatamente. Dessa vez, nós não vamos utilizar a célula nomeada através da caixa de nome. Vou clicar em Guia, na Guia Fórmulas, Gerenciador de Nomes, e vamos criar uma nova faixa de células, dessa vez chamada Tab Dinâmica Desloque. Desloque é a função que nós vamos utilizar nessa situação. A função desloque é utilizada para criar matrizes dinâmicas a partir de uma determinada célula que você vai informar como posição inicial. Olha que interessante. Igual, desloque, abro parênteses. O primeiro argumento da função desloque é a partir de que célula que eu quero deslocar para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Vou colocar na célula A1. Por que A1? Porque a tabela dinâmica precisa dos títulos. Se eu colocar a partir da linha da célula A2, a minha tabela dinâmica não refletirá os títulos das minhas colunas. Segundo passo, o segundo argumento é quantas linhas eu quero que ele se desloque. Eu não quero que ele se desloque nenhuma linha para baixo ou para cima. Eu quero que ele permaneça na célula 1 para começar a montar a minha matriz. Valor 0. Ponto e vírgula. O terceiro argumento chama-se colunas. Quantas colunas eu quero deslocar para a direita ou quantas colunas eu quero deslocar para a esquerda? Na verdade, nenhuma. Eu quero que a matriz seja montada a partir da célula 1. Por isso, vou colocar outro 0. A parte dinâmica dessa nossa lista, chamada Tab Dinâmica Desloque, vem
com a função conte.valores. Nós vamos digitar primeiro a função conte.valores e ao abrir parênteses, a função conte.valores conta quantas células estão preenchidas em uma faixa de dados. Vou selecionar a coluna A inteira, fechar parênteses. Ela vai retornar exatamente o número de linhas preenchidas dessa minha tabela. E é aí que é o segredo de uma lista dinâmica. Preste muita atenção nisso. Ponto e vírgula. Quantas colunas têm os nossos dados? Você pode dinamizar ou não essa contagem. Para facilitar, eu vou dinamizar também. Eu vou colocar aqui outra função conte.valores. Aliás, antes de colocar a função conte.valores, o último argumento é o número de colunas que a minha matriz terá. Se contarmos 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 5 colunas. Mas como eu quero automatizar todo o processo da tabela dinâmica, vou usar a função conte.valores de novo. Só que dessa vez eu vou contar os valores da linha 1. Fechando parênteses da função conte.valores e fechando parênteses da função final, você vai ter uma lista totalmente dinâmica. Ao pressionar o Enter e fechar a caixa de nome, já temos condições de dinamizar a nossa tabela dinâmica. Olha que interessante, uma pequena demonstração. Vamos clicar aqui na parte de baixo. Quantas células tem esta minha faixa chamada Tab Dinâmica Deslock? Opa, ele encontrou uma referência. Ah, é claro, eu não posso usar a coluna A. Cuidado com isso. Igual, conte.valores, da função deslock. Pronto, tem 4.090 valores. Assim que eu colar esses dados na linha de baixo, observe o valor, 4.095. Ele já reconheceu automaticamente a linha nova, sem que eu precisasse mudar na faixa nomeada. Na tabela dinâmica, isso ficaria da seguinte forma. Vamos lá? Dica 2. Lista dinâmica. Se nós viermos aqui em inserir tabela dinâmica, pressionar F3 para selecionar a nossa faixa, pressionar OK, e em seguida pressionar o novo OK, temos já os nossos dados novamente prontos para a nossa tabela dinâmica. Vou atualizar a linha de cidades, vou arrastar o valor e trocar a operação para uma somatória. Tudo isso você já sabe fazer através das nossas aulas de tabela dinâmica. Se você não soube fazer isso, não sabe fazer esse processo da tabela dinâmica, aconselho então a acessar o meu vídeo no YouTube. Eu tenho 2 vídeos específicos que explicam como criar e trabalhar com uma tabela dinâmica. Esse vídeo é só de dicas. Pois bem, se observarmos os valores das duas planilhas, um está maior do que o outro. É claro, porque eu coloquei o quê? Informações adicionais, uma linha a mais de informação. Só que dessa vez eu vou colocar mais algumas linhas. Eu vou colocar 265 linhas a mais, copiando os dados. Ao colar, eu vou ter imediatamente já essa célula sendo computada. Se você observar, na planilha 1 não houve alteração nenhuma. Mas na planilha 2 também não houve alteração. Por quê? Porque você sabe que a tabela dinâmica precisa ser atualizada através da guia Analisar, botão Atualizar. E os seus dados já estão prontos também. Se você adicionar uma coluna nova aos seus dados, vamos dizer que eu quero calcular quanto que eu vou pagar de ISS sobre esses valores. Eu vou multiplicar isso por 2%. Se você não sabe fazer operações matemáticas, recomendo então que assista ao curso que eu gravei sobre planilhas do Google. É um recurso interessante para que você tenha os fundamentos do cálculo. Em breve vou disponibilizar aulas do Excel também, então aguarde. Vou formatar esta coluna e, de novo, se eu atualizar esta primeira tabela dinâmica, nada vai acontecer, nenhum valor vai mudar. Se nós entrarmos na segunda tabela dinâmica da segunda dica e eu pedir para atualizar os valores, nós teremos a coluna do ISS inserida automaticamente. Eu posso arrastá-la para o campo de valor e fazer a somatória do meu imposto de forma automática. Pronto. Viram que fácil? Esse erro aqui foi causado, pois há uma conta sendo feita com células cujo valor está escrita a palavra cancelada. Basta eliminar o item cancelada da sua tabela dinâmica. Bom, dica 1 e dica 2, ok. A dica 3 agora é para aqueles que estão começando a fazer a tabela dinâmica e é um erro muito comum. Eu vou
apagar o nome de um título, de um campo. Toda vez que você criar uma coluna nova nos seus dados, lembre-se de dar um nome para essa coluna. O nome é essencial para que a tabela dinâmica funcione. Se você tentar criar uma tabela dinâmica, veja só, cliquei aqui na célula 1 ou qualquer célula dos meus dados. Se eu entrar aqui em Inserir tabela dinâmica e pressionarmos o botão OK, esse erro vai ser exibido. O nome do campo da tabela dinâmica não é válida. Para criar um relatório, você deve usar dados organizados com uma lista de colunas rotuladas. Basicamente, essa mensagem de alerta do Excel está dizendo a você que uma coluna está sem nome. Para corrigir esse problema, devemos colocar o nome na nossa coluna. Se você tentar criar agora a sua tabela dinâmica, ela será criada sem nenhum problema. Muito bem, vou apagar essa tabela e vamos para a nossa próxima dica. Em muitas situações, você precisa criar tabelas dinâmicas para totalizar mais de uma informação na mesma planilha. Você está montando um relatório gerencial para o seu patrão, por exemplo. Vou colocar aqui na dica 4, como colocar mais de uma tabela dinâmica na mesma planilha. Como nós estamos utilizando células nomeadas, eu recomendo que você faça isso também para facilitar o processo de criação. Vamos usar a nossa tabela dinâmica 1, aquela que criamos inicialmente. Ou melhor, vamos utilizar a tabela dinâmica com a coluna ISS, mas com um pequeno detalhe. Vou usar a função seErro para tratar. Se erro, então, valor 0. Vou copiar para baixo e vamos então criar a nossa tabela dinâmica. Primeira pergunta: total do faturamento e o total do imposto de toda a nossa tabela de dados. Lembre-se que para a tabela dinâmica você deve fazer a pergunta certa sempre. A pergunta certa é a que vai dizer a resposta, é a que você precisa ter em mente para poder achar a resposta nos seus dados. Vou inserir uma tabela dinâmica através dos meus dados com a função desloc. E a minha primeira tabela dinâmica vai ser o valor total faturado mais o imposto a ser recolhido. Para isso, nós vamos trocar a operação para a soma e vamos formatar esse número como moeda. O mesmo vamos fazer para o ISS. Eu vou formatar como soma e a numeração vai ser moeda. Prontinho. Opa, tem um erro aqui ainda. Vamos analisar a nossa planilha de banco de dados. Deve ter ainda alguma informação de erro. Para isso, muito bem, o erro era dado pela falta da atualização da minha planilha. Lembre-se disso, você deve atualizar a sua planilha para que a informação seja atualizada. Posso até trocar o nome do campo se eu quiser, mas vamos deixar assim. Para inserir agora uma nova tabela dinâmica, vamos escolher aqui uma região que não tenha, que não seja uma célula da tabela dinâmica. Vamos inserir a segunda tabela dinâmica e vamos utilizar a mesma faixa de dados. Dessa vez, eu quero um apanhado por cidade. Quanto que eu faturei por cidade? Vamos trocar a operação também para a soma e o número para a moeda. Pronto. Digamos que você queira mais uma visão, dessa vez separados por mês. Eu posso clicar nesta célula e adicionar uma nova tabela dinâmica, através da função F3, da tecla de função F3, e vamos escolher agora por mês. Vamos ver se eu tenho aqui. Eu tenho apenas vencimento, eu não tenho aqui um campo de cidade, um campo de mês. Vamos adequar a nossa tabela dinâmicas para me dar essa informação. Eu venho até a nossa base de dados, vou inserir uma coluna nova chamada mês e vamos usar a função mês para extrair o mês da data de emissão. Copiando isso até o final, vou formatar aqui a planilha de novo, entrando na planilha Dicas 4 e atualizando os nossos dados. Veja que interessante. Isso porque estamos utilizando a função desloc. Arrastei o campo mês para baixo, vou colocar agora o totalizador
E em seguida vamos trocar a função de novo para soma e o formato do número será de moeda. Vamos chamar este aqui de total. Total por mês. Como nós temos apenas um conjunto, um mês, nos nossos dados, eu vou até a nossa planilha, vou trocar algumas datas, eu vou dizer que eu quero que a data do vencimento mais, vamos colocar aqui a função aleatória, o entre, para gerar números alternados entre 10 e 40, para ele variar o mês da minha célula. Pronto. Vou lá na minha tabela dinâmica e assim que eu atualizar esta minha informação, nós vamos ter mais meses aí para os nossos dados. Lembre-se de atualizar também estas duas tabelas, ou se você preferir, clique sobre atualizar tudo. Todas as suas tabelas dinâmicas serão atualizadas com base nas novas informações. O único detalhe que você deve tomar cuidado, eu vou escrever aqui meses, é que as tabelas dinâmicas, se forem aumentadas, se eu arrastar este campo mês, por exemplo, para debaixo da cidade, ele pode manter a mesma proporção se o layout da sua tabela dinâmica estiver agora no formato padrão. Se você quiser no formato tabela, muito provavelmente ao adicionar os campos adicionais, você deverá inserir colunas para separar as suas tabelas dinâmicas, pois a cada coluna ela vai incrementando, né? uma à sua direita. Os subtotais, caso você não queira, lembre-se, podem ser desativados através do próprio campo, onde vamos definir os subtotais como nenhum. Aí está. Você pode criar quantas tabelas dinâmicas quiser junto com os seus dados. Elas podem ocupar várias porções da sua planilha. A única dica que eu passo a você é cuidado na hora de ampliar a sua tabela dinâmica para não sobrepor informações adicionais. Mesmo que você tente, veja só, eu vou excluir esta coluna e vou tentar adicionar um novo campo desta nossa planilha. A tabela dinâmica não consegue, pois ela não sobrepõe uma tabela dinâmica com a outra. Outro detalhe importante, caso você queira, se você não quiser que os totais apareçam da sua tabela dinâmica, você tem o botão Tabela Dinâmica através da guia Analisar. Esta guia só aparece quando você está com a sua tabela dinâmica selecionada. Um clique sobre ela, um clique sobre a guia Analisar e você pode, na tabela dinâmica, mudar as opções e nos totais e filtros pedir para que ela não mostre nem o total de linha, nem o total de coluna. Quando você der um OK, o totalizador será desta forma. Isso é muito prático quando você tiver que criar dados limpos para criar seus dashboards ou informações adicionais. Vamos colocar um pequeno gráfico com relação a esses dados. Vou escolher aqui a guia Inserir. Vamos inserir aqui um gráfico de 2D. Vamos escolher um gráfico 3D. Vou remover esses valores. Vou remover a legenda. Vou remover o título, vou ajustar o tamanho do gráfico e está prontinho aqui na nossa tabela. Ficaram desproporcionais por causa do mês de abril. Quando você tirar o mês de abril do filtro, por exemplo, os dados vão se adequar automaticamente. Essas são dicas adicionais para você que trabalha com tabela dinâmica. Vou salvar essa planilha também como gabarito. Você vai poder baixá-la como tabela dinâmica dicas e como tabela dinâmica dicas gabarito. Espero que tenha gostado dessa aula, espero que você tenha entendido esses conceitos. Caso tenha sugestões, aproveite o nosso portal novo no Facebook, o sigonerd.com, e disponibilize sua pergunta para que possamos esclarecê-las. Obrigado pela sua audiência, espero que você participe, siga a nossa página, siga o nerd.com e nos vemos nos nossos próximos trabalhos. Um abraço!